Oi, o meu nome é Anton Labache, eu sou orientado pelo professor Fábio Cosman e faço engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP. A minha pesquisa é sobre um tradutor de perguntas em linguagem natural para SQL, usando informação gramatical no treinamento. Fazemos frequentemente perguntas ou interações com modelos de linguagem e usamos as saídas desses modelos, seja para question answering, análise de sentimento ou a tradução de textos. Esses modelos de linguagem são baseados em uma arquitetura de rede neural chamada Transformers, em geral. Para treinar essa rede neural, nós seguimos um fluxo parecido com essa imagem ao lado. Nós alimentamos o modelo com o input que nós queremos, com os dados que nós queremos, então, juntamente com as saídas esperadas. E nisso refinamos os parâmetros, os pesos do modelo, para que a saída do modelo, quando em teste de produção mesmo, nós tenhamos as saídas esperadas. E assim a gente tem as respostas para as tarefas que nós queremos. Só que esses modelos de linguagem, para alguns inputs do usuário, para algumas perguntas, algumas frases que eles apresentam, eles não geram uma saída correspondente à requisição, porque eles não conseguem interpretar precisamente as interações entre os termos na frase, justamente por causa desse modelo de alimentar a rede neural só com as entradas e sem nenhuma informação a mais sobre as entradas em si. Em particular, a tarefa de tradução de linguagem natural para SQL, que é o tema dessa pesquisa, é sensível a esse problema, justamente porque é vital que a gente aprenda as relações entre os termos para gerar a query, ou seja, a consulta à base de dados correspondente à nossa intenção. Aqui, nesse último item, nós temos um exemplo de uma frase que, quando apresentada a um modelo de estado da arte em português para tradução de linguagem natural para SQL, não gera a consulta que nós queríamos. Por exemplo, nós requisitamos ao modelo os modelos de carro que são mais leves do que 3.500 quilos e não foram construídos pela Ford. E na saída correspondente pelo modelo, ele gera um or em vez de and, ou seja, ele não consegue traduzir esse but we're not para um and em vez de um or. E ele também não entende que ele não quer os modelos que foram construídos pela Ford, ou seja, em vez de colocar um igual, ele deveria colocar um diferente. A proposta da pesquisa é fazer infusão de partes gramaticais no refinamento dos modelos de linguagem para a tarefa-alvo, para que a gente tenha maior interpretação sobre a frase, e assim a gente atenda as requisições corretamente. Os dois tipos de informação que são usados são informação sintática e semântica. Sintática seria referente às funções propriamente sintáticas do modelo, e semânticas é, não abrangem necessariamente todas as funções sintáticas, só as que realmente carregam o sentido da frase. A gente apresenta as informações ao modelo no próprio input, no refinamento para nossa tarefa-alvo. Pela revisão da literatura, foi possível ver que para outras arquiteturas de transformers e para outras tarefas, ainda que as alterações que eles fizessem fossem no interior da arquitetura, elas se mostraram promissoras, ou seja, tem uma base a pesquisa. Os parsers que nós usamos para gerar as informações sobre a frase, tanto sintática quanto semântica, são implementados por bibliotecas em Python. A sintática pela biblioteca Space e a semântica pela AMR-Lib. Os dois parsers geram árvores na saída, ou seja, para apresentar no input do refinamento, nós precisamos linearizar saídas. Na imagem nós temos um exemplo da saída do parser sintático, ou seja, nós temos o sujeito, por exemplo, e o objeto da frase, assim como um modificador. A correspondente linearização que nós apresentamos ao modelo no input seria essa aqui, em que a gente separa cada termo da frase por um separador chamado row, que eu arbitrariamente decidi chamar de row. A gente apresenta junto à função sintática o pai desse termo, sintaticamente, e a função do pai sintático do modelo. O teste para a pesquisa foi inicialmente feito para tradução de linguagem natural mesmo. Só que
Ainda assim, qualquer tarefa sensível a esses problemas de interpretação do input seria um alvo em potencial. A arquitetura de transformações que eu usei foi um BART, e a base de dados foi a Opus Books, que é uma base que tem a tradução de textos clássicos, porque assim a gente não estaremos de certa forma mais protegidos de problemas gramaticais e de frases mal formadas. Ou seja, nós ensinaríamos o modelo com mais precisão. Os testes foram feitos para 4 pares de línguas: francês, espanhol, italiano e português, sendo sempre a língua de origem em inglês. Para avaliar os resultados, a avaliação dos resultados foi feita refinando um modelo sem informação alguma, outro com frase mais a saída sintática e outro com a saída semântica, do parser semântico. A métrica de avaliação foi a Sacre Bleu, que é uma métrica tradicional no mundo de tradução. As conclusões, nós queríamos primeiro investigar se o uso de árvores que tinham informações sobre a frase no refinamento dos modelos era algo relevante para o modelo. Além disso, usando os dois tipos de informação sintática, de informação sobre a frase, também nós queríamos ver qual tipo de informação o modelo aproveitava mais. E pela tabela ao lado, dá para ver que raw seria correspondente ao treinamento sem informação alguma, pos seria post part of speech, que seriam informações morfológicas sobre a frase que a gente resolveu colocar porque parte da literatura usava isso, na verdade, a sintática em inglês que eles usavam muito era, na verdade, morfologia, não sintática como nós conhecemos. Dependency trees seriam as árvores sintáticas mesmo, e a MR, a informação semântica. Pelos resultados, dá para ver que, para as 4 línguas, o uso de informação foi relevante, ou seja, melhorou a precisão do modelo, e, em particular, as árvores semânticas forneceram ainda mais informação para o modelo. E os modelos que nós geramos também, eles têm um resultado melhor mesmo sem que a gente use essas informações na inferência, ou seja, só no treinamento isso já gera uma melhora para o modelo que permite que ele generalize isso mesmo quando ele não tem essa informação no teste. A próxima parte seria o teste para NL to SQL, que seria a tradução de linguagem natural para SQL. E para isso foi feito já o parsing da base de dados, ou seja, eu tenho uma base de dados normal com os dois tipos de informação, tanto sintático quanto semântico. O, Quanto aos agradecimentos, o trabalho foi feito no Centro de Inteligência Artificial da USP, com suporte da FAPESP e da IBM Corporation. E é a eles que eu agradeço. Obrigado.